Começando mais um dia em Nova York, mega animado dessa vez. Descansado, graças a Deus. Cara, ontem eu não dormi nada. Por causa do voo, né, que eu tava de madrugada. Acabei dormindo acho que umas 2 horinhas e pouco só durante a noite. E como eu fiquei andando, fui preparado e tudo mais, eu acho que o corpo ainda tava desperto. Porque toda vez que eu sentava um pouquinho pra descansar, começava a vir aquele sono. E aí o lado bom é que eu consegui dormir pelo menos umas 10 horas. Tô até com o rosto um pouco inchado de tanto que eu dormi. Mas eu tava olhando a previsão do tempo aqui. E amanhã parece que a partir de amanhã vai ser uns 3 dias com um pouco de chuva. Vou ter até que procurar uma capa de chuva por aqui pra conseguir fazer os passeios. Moral da história, eu vou aproveitar que hoje não tem previsão de chuva pra tentar fazer o máximo de coisas ao ar livre que tem. Então eu tô indo lá pro Central Park pra fazer a caminhada tradicional que tem lá. Tô querendo comprar uma bolsa, uma mochila, alguma coisa assim menor, porque eu tô com essa que é, sabe aquelas mochilas que vira mala de mão? Então ela é gigante e acaba sendo pesada também pra ficar carregando aqui. Ontem no final do dia eu já tava sentindo o ombro doer, machucado de peso mesmo, não carregando muita coisa nela. E aí eu vou ver se eu acho essa outra bolsa que eu já tô procurando lá na Fifth Avenue, que tem a loja da Uniqlo. Eu tô querendo aquela bolsa em formato de meia-lua pra usar por aqui, pra carregar água, carregador portátil, essas coisas assim que são mais práticas, sabe, de dia a dia mesmo. E aí depois de caminhar ao Central Park, vamos ver se tem algumas outras coisas. Eu sei que no final do trajeto tem o American Natural History Museum, é aquele museu do filme Uma Noite no Museu. E aí eu provavelmente devo parar lá. Agora, o lado bom é que aqui tá anoitecendo cerca de 8h30 da noite. Então, ainda que eu tenha acordado tarde, são cerca de 10 horas da manhã, dá pra fazer muita coisa. E aproveitando a oportunidade para falar um pouquinho do metrô daqui, você sempre olha a linha no Google Maps e vai seguindo a direção, como qualquer outro metrô normal. Eu achei bem intuitivo isso aqui. Tô aqui indo para a entrada principal do Central Park. E antes disso eu queria falar com vocês sobre o metrô. Eu tenho umas amigas que falaram que o metrô daqui pode ser meio confuso, porque eu não sei exatamente. Elas falaram que tem alguns outros metrôs pelo mundo que são muito mais intuitivos, mas eu pessoalmente achei bem tranquilo o daqui, tudo sinalizado direitinho. O único ruim é que tem algumas linhas que realmente, tipo, dentro do metrô ele não fala exatamente qual estação que você tá, então às vezes você não entende porque é aquela voz abafada de metrô, sabe? Mas com o celular dá pra compreender tudo. Se você usa o Google Maps pra você se sintonizar direitinho, você também consegue seguir tudo direitinho. Funciona como qualquer outro metrô do mundo. Ele vai dizer o sentido da linha, né? Com base no último ponto em que ela para, e aí você entra e sai quando você quiser. Outra coisa bem legal que eu vi aqui é que você não precisa comprar o cartão de metrô. Você pode usar a aproximação de cartão de crédito normal mesmo. E à medida que você vai usando, ele reconhece o passe semanal, que é a partir de 10 vezes o E12 que você anda no metrô aqui. A partir disso, ele para de contar, de contabilizar a passagem do metrô. E aí, mais ou menos, qual é a ideia, né? Que, por exemplo, cada passagem é R$2,90, então cerca de R$15. Mas aí a partir das 10, pro resto da semana ele não cobra. Pelo menos aqui a maior parte do trânsito, do transporte, é por metrô. Se você for pegar Uber pra fazer tudo que você tem pra fazer aqui, você vai gastar horrores.
essa Sheep's Meadow, que é esse grande gramado que tem aqui. Ele não pode atividade esportiva, nem passear com cachorros, nem nada assim. É só um lugar mesmo de relaxar, ouvir a natureza, sentar pra ler. Tanto é que tem muita gente lendo aqui, não sei se vai dar pra ver. E eu fiquei sentado aqui uns 30 minutos olhando a paisagem, tipo, é muito bonito, com os prédios ao fundo e tudo mais. E de alguma forma realmente é muito relaxante. Eu acho que o parque em geral, a experiência de caminhar por aqui, muito, muito, muito tranquilo, muito pacífico. Se der tempo na viagem, eu quero voltar aqui ainda pra ficar lendo e descontraindo um pouco. Essa pontezinha aqui tava no meu roteiro e eu nem tinha olhado direito qual é a ideia dela. Ela é bem bonitinha, tem um chão de madeira, mas tem muita gente tirando foto aqui. Eu não sei se é por causa dos pedalinhos que tem por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E tem uma vista bonita ali pra cidade. É um ponto de fotos bem movimentado daqui. Eu vi essa estátua aqui do Daniel Webster e meu pensamento aleatório do dia é que esse nome me lembra algum protagonista de história que faz pacto com o diabo. Eu tô aqui no Strawberry Fields, que é onde tem aquela homenagem a John Lennon, Imagine e tudo mais, e tava um sossego aqui e eu achei muito esquisito não ter ninguém cantando, porque todo santo vídeo que eu vejo desse lugar sempre tem um filho de Cristo cantando, e aí deu tipo 5 minutos que eu tava sentado aqui, já apareceu gente pra começar a cantar os Beatles, né? Mas eu acho que é uma das experiências típicas aqui, não pode nem reclamar porque faz parte. E aí, aproveitando aqui o espaço para comentar um pouco sobre a história do Strawberry Fields. Essa era uma região que estava meio deteriorada do Central Park, e aí quando John Lennon morreu em 1980, eles imediatamente decidiram fazer um memorial pro cantor. Essa área daqui foi escolhida justamente por ficar perto da região onde John Lennon morava com a Yoko Ono, que é mais ou menos nesse bairro aqui, nesta área. A ideia surgiu de criar um memorial quase que internacional, com doações de plantas e de pedras de várias regiões do mundo. Teve um arquiteto que fez o paisagismo também integrado com o resto da região do Central Park. E aí, além do design da área, ele teve a ideia desse elemento mais formal também, que é o mosaico escrito Imagine, justamente para ser um momento, um espaço de homenagem a John Lennon. Esse mosaico ele foi doado pela cidade de Nápoles, na Itália, e tá aqui, tem muita gente, virou uma atração daqui, né? Muita gente vem, senta, tira foto. Eu mesmo tirei foto aqui. E é bem legal porque é um espaço que acaba sempre atraindo fãs e músicos para estar tocando as canções do Beatles e sempre lembrando esse momento importante da história da música. E aí um detalhe importante que eu tava esquecendo é que essa área ela foi inaugurada oficialmente 5 anos depois da morte de John Lennon, no dia do aniversário da morte dele, de 5 anos, que foi em 1985. Queria aproveitar o momento mais silencioso, mais tranquilo aqui do parque para comentar uma coisa, que realmente tudo na vida é questão de prática e de conforto, sabe? De a gente sair da nossa zona de conforto e praticar e fazer aquilo ali e se forçar a exercitar algo. E por um tempo da minha vida eu sempre tive essa vontade de fazer vídeos e eu sempre sentia que eu tinha algo para falar, mas eu nunca conseguia, nunca me sentia relevante, eu não sentia que eu tinha uma opinião, algo importante o suficiente para comunicar. Até que eu recentemente vi um vídeo do Arthur Miller em que ele fala sobre criar um canal no YouTube, fala sobre como todos nós temos nossa visão única e como a gente sempre tem algo sim para falar, para comunicar, sabe?
E no final das contas é só uma questão de exercício também, de aprender a botar pra fora, de aprender a formular os pensamentos e de aprender a expressar mais ou menos aquilo que a gente sente. Eu comecei nos últimos dias da viagem do Alasca a fazer mais esse tipo de conversa, né? A tentar explicar um pouco mais das coisas que eu tava vendo. E eu sinto que eu tô melhorando essa habilidade, sabe? Eu sinto que tá fluindo de uma forma mais natural. Eu penso muito naquela frase, antes feito do que perfeito, sabe? Mais ou menos isso é a ideia. E ainda no assunto eu percebi que só fazer vídeos mostrando a paisagem todo mundo pode fazer. Mas que mais importante que isso é comunicar a experiência também de estar andando ou de estar fazendo um certo passeio. Eu acho que é muito mais legal. Eu tenho buscado consumir conteúdo de pessoas que têm comunicado muito mais a sua experiência, independente do lugar onde elas estão ou da rotina, do que necessariamente um estilo de vida muito diferente ou do meu. E aí acho que nesse contexto de tantos comunicadores, tantas pessoas que estão postando no Instagram e postando no YouTube vídeos extremamente patrocinados ou extremamente mercantilizados, acho que essa é a palavra correta, acaba saturando, né? Acaba saturando, eu acho. Eu acho que tem muito conteúdo, principalmente no Instagram. Quando eu abro, não me interessa mais, tanto é que eu não consigo ficar muito tempo no Instagram, justamente porque não tem conversas, não tem diálogos. E olha que eu nem sigo muita gente, mas até os poucos influencers que eu sigo, nossa, eu tô ofegante de tanto caminhar, uma subida aqui, acabam mostrando um conteúdo muito patrocinado, muito mercantilizado e um conteúdo meio sem alma, sabe? Não é exatamente isso que é o tipo de coisa que eu busco. Então a gente já cansou um pouquinho dessa coisa da dancinha e etc. E eu acabei de chegar. Eu vou olhar o nome. Descobri o nome, é o Belvedere Castle. Esse aqui, que tem algumas lembrancinhas, algumas coisas assim. Agora sim, chegando no monumento na estátua mais legal aqui do Central Park, que é o Alice in Wonderland. Vou aproveitar essa vista aqui da estátua para falar um pouco sobre a história dela. Ela foi uma doação de um filantropista e editor, né? Uma pessoa que trabalha na publicação de livros e revistas, etc. Muito rico aqui de Nova York, em homenagem à esposa dele que tinha falecido em 1956, se eu não me engano. Ela era uma linguista, então ela ajudou muito na consolidação do império editorial dele. E Alice no País das Maravilhas era o livro preferido que ela lia na infância. Então ele resolveu fazer essa obra em homenagem a ela, mas também foi um presente às crianças do parque que ele pensou numa obra com um teor mais infantil, né? Que Alice tem esse apelo infantil, já que é um livro para crianças. Tem várias plaquinhas de trecho do livro em volta. E essa escultura de metal ela foi feita baseada nas ilustrações originais do livro. E aí, 3 anos depois, a estátua finalmente foi inaugurada nessa área aqui do parque. E os netos dele que retiraram, né, a cobertura que estava ali para inaugurar. E eles tiraram uma foto subindo em cima da estátua, como as crianças fazem até hoje. Então criou uma tradição das crianças subirem. Eu acho que durante o vídeo deu para ver mais ou menos eles subindo ali em cima da estátua para tirar foto. Mas é muito bonitinho. Muito interessante esse aspecto da estátua. O almoço americano de hoje, uma coisa bem comida típica que não podia faltar. Na verdade, eu tô com preguiça de achar um lugar para comer e eu tô bem em frente ao Museu de História Natural, que é o meu próximo ponto. Eu aproveitei ontem que eu tinha entrado no mercado e tinha comprado esse Pringles, e aí veio a calhar no momento, eu só comprei um refrigerante, $2 uma lata dessa, ou seja, uns 11, 12 reais, meio caro para uma lata, mas a gente tá de férias e quem converte não se diverte. Eu não tô esquentando muito de almoçar Pringles, porque quando for umas 4 ou 5 horas da tarde, eu pretendo parar num lugar saudável, num Whole Foods ou alguma coisa assim, e aí sim comer uma comida de verdade, com proteína e com nutrientes. Então vai ser só um lanchinho mesmo para forrar o estômago, para aí sim mais tarde comer uma refeição de verdade.
tem várias exposições, eu vou mostrar mais ou menos um pouco, mas o meu ingresso dava direito a uma exposição especial, algo assim. Eu podia escolher entre as exposições, entre várias, umas 6 exposições pagas, eu podia escolher uma. E aí eu escolhi a única que é interativa, que é o Mundo dos Invisíveis. Vamos ver como é que é. Aproveitando o breve silêncio aqui para comentar sobre a American Eagle. Isso, pelo que eu li lá no informativo, é uma espécie que diminuiu bastante o tamanho aqui nos Estados Unidos. Tinha uma população grande no país inteiro, mas reduziu bastante, mas ainda pode ser vista em vários lugares do Alasca. E o motivo para isso é que tem o ciclo natural de vida dos salmões. Eles voltam pro lugar onde eles nasceram para deixar os ovos ali e morrem. E aí essas águias vivem nesses ambientes justamente para se alimentar, ou elas migram, né? Eu não sei direito, mas justamente para se alimentar desses salmões que morrem, por isso que é tão frequente no Alasca. Quando falam que Velociraptors são galinhas do período pré-histórico, é porque eles são muito pequenininhos. Vai, olha o tamanho disso. Imagina morar na mesma época que um bichão desses. Eu tô tão alucinado com o negócio dos dinossauros que eu vi isso aqui e eu pensei já que fosse um fóssil de dragão. O nível de loucura que eu tô aqui. Acabei de passar praticamente a tarde inteira, bem umas 3 horas e pouco, no Museu de História Natural. Eu não tava dando muita coisa para esse museu, eu sabia que era o do filme Uma Noite no Museu, que tinha os animais, etc. Só que é impressionante. Tem uma seção toda de animais empalhados. Só que aí quando você chega na parte de fósseis e de dinossauros, eu queria morrer. Teve uma hora lá que meu olho começou a lacrimejar, eu me senti uma criança que tem hiperfoco em dinossauros. Porque é muito lindo, é impressionante o tamanho deles, encantador. Eu vi que nem todos são peças naturais, né? Tem alguns que são modelagens com base em outros esqueletos de outros museus na Argentina, mas ainda assim você perceber a proporção do tamanho, sabe? Entre você e aqueles bichos gigantes daquela época é inigualável. Agora, uma concepção errada que eu tinha de Nova York, não uma concepção errada, mas uma impressão muito legal daqui é que é uma cidade muito caminhável. E eu tô falando isso porque quando a gente pensa, gente, que arte linda, aqui a cidade é grande, é bonita, tem muito espaço, tem transporte funcionando, aqui funciona tudo. Claro que o custo de vida é altíssimo, né, e a pessoa paga por isso, mas ainda assim a experiência de visitar um lugar desses, você poder ir caminhando de um lugar para o outro, você ter independência de andar de metrô para todo lado e ter ruazinhas bonitas, incomparável. Hello, can I have the chocolate chip walnut cookie? That's all. No, and the espresso, please. Comprei um cookie e um expresso lá na Levin Bakery, que todo mundo fala que é muito famosa, que tem que provar que são um dos melhores cookies de Nova York. E aí vamos ver. Eu pedi o clássico deles, que é o de gotas de chocolate com walnuts, que é nozes. Cara, muito bom. Crocante, você não sente aquele excesso de gordura absurdo. Tanto é que o guardanapinho aqui não tá muito molhado de gordura. Ele é bem crocante e sequinho também.
E o recheio é muito gostoso. Ele não é aquele cookie que é muito chewy de você sentir mastigando, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é durinho, assim. Nossa, proporção perfeita. Uma delícia. Tá recomendado. Por fim, pra encerrar o dia, já tô todo acabado, ó. Vendo? Eu vou ali no Whole Foods Market, que é uma rede de mercados aqui de produtos naturais e algo assim. Vou ver se eu acho salada, alguns ovos pra comer agora de noite, pra fazer de café da manhã amanhã. Iogurte e banana também pra comer. Porque hoje eu fui provar uma camisetinha e eu me vi no espelho e eu estou imenso. Eu estou imenso porque, né, quem diria que passar 7 dias num cruzeiro almoçando pizza todo dia e bebendo horrores, bebendo 5 drinks por dia, me faria engordar e reter líquido. Mas assim, né, meu corpo tá precisando, clama por algo saudável, por uma saladinha, alguma coisa assim. Então eu vou ver se eu acho um alface pra comer. Até porque esse é o costume da minha alimentação e eu tô sentindo falta. Pois muito que bem, estou levando salada já lavada, 2 iogurtes na promoção, 6 ovos e 6 bananas também.